Amém? Graça e paz a todos e todas que já chegaram aí. Nós estamos iniciando mais um Lar de Esperança. Estamos juntos nessa terça-feira, são 20 horas. Mesmo que à distância, estamos juntos para estudarmos um pouco da palavra de Deus. Amém? Eu vou iniciar orando. Hoje nós vamos ler uma palavra que se encontra em Atos, no capítulo 6. Se você já puder abrir a sua Bíblia, Atos, capítulo 6, ok? Vou aguardar um pouquinho, ver se alguém chega aí. Amém? Vamos iniciar orando. Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, pois tudo que temos é teu. Nós somos gratos a ti por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, mesmo que à distância, para meditarmos um pouco na tua palavra, que é verdadeira, que é viva e eficaz. Pai, fala conosco, que teu Espírito Santo ministre em nossos corações e que nós possamos sair, Pai, desse encontro diferentes da maneira que chegamos, que possamos não somente ler, mas meditar, que possamos guardar e praticar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Então, Atos, capítulo 6. Se você está aí, está me ouvindo, pode entrar. Dizendo se tá ok, está tudo ok aí. Tá. Ok? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? Vou pôr aqui Atos, capítulo 6. Nós vamos ler primeiramente o verso 3. Amém? Graça e paz. Diz assim, Atos, capítulo 6 e verso 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa. 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Bom, o contexto aqui desse capítulo de Atos, no capítulo 6, é que os apóstolos, né, eles estavam sobrecarregados. Por quê? Porque estava grande o número, né, de pessoas que haviam se convertido, né, que tinham escutado o evangelho e estavam procurando, né, os apóstolos estavam congregando, estavam ali. Então, olha só, cresceu de tão grande número, né, de discípulos, que eles precisaram então escolher mais 7 homens, como diz aqui, né, cheio do Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, de sabedoria, né, para que pudesse auxiliar. Por quê? Porque os discípulos estavam precisando se dedicar ao ensino da palavra, e as pessoas, os pobres, as viúvas, eles estavam necessitando de auxílio e eles não estavam dando conta da demanda ali, né? Então, lá no verso 1, a gente vai perceber, ó, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala
hebraica. Então aqui a gente vê que já estava bem, né, avançado o evangelho, já tinha alcançado muitos gregos, já tinha alcançado várias pessoas, então cresceu o grande número ali de seguidores de Jesus. Então eles estavam precisando reorganizar, reestruturar ali, né? Então é interessante porque as viúvas, elas estavam ficando esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Por quê? Porque realmente, como eu falei, não estavam mais dando conta da demanda. Então foi necessário a escolha dos 7, né? Aqui no capítulo 6 de Atos, o título é A Escolha dos 7. Então, por quê? Porque foram 7 diáconos ali, né? Que eles estavam separando para poder ajudar no ministério, para que os discípulos pudessem se dedicar ao ministério da palavra. Nós já ouvimos falar muito sobre aquele jogo de dominó que um vai derrubando o outro, né? Então tem até no Guinness Book um recorde de 76 mil peças. Por que eu quero tocar nesse assunto? Porque assim, eles têm que estar em perfeita conexão um com o outro, né? Para que naquele jogo, né? Naquela brincadeira que eles fazem, né? De falar efeito dominó, que um vai derrubando o outro, é necessário que eles estejam em perfeita harmonia, né? Eles estejam perfeitamente um do lado do outro, para que aquela brincadeira ou aquele projeto seja executado com sucesso. Porque eu me recordei disso? Porque nós como cristãos, como servos de Deus, nós somos cada uma dessas pecinhas. Que aí a gente vai olhar para nós individualmente e pode acreditar que a gente não faz diferença. E pode acreditar que a gente não é relevante, que a nossa presença, paz Márcia, paz Marcinho, Segala, Deus abençoe, que aquela pecinha é irrelevante, insignificante. Então, o que eu quero falar hoje? Eu quero falar de Estevão. Por quê? Porque um dos 7 que foram escolhidos ali para ajudar os discípulos era Estevão, estava Estevão no meio dos 7. E Estevão, ele foi escolhido justamente para auxiliar os discípulos, né, na distribuição de alimentos, né, para pobres e para as viúvas, ou seja, para as pessoas que não tinham da onde tirar a sua renda, né, na época ali. Então, o que aconteceu com Estevão? Ele não apenas se dedicou a fazer aquilo que lhe foi proposto. Por quê? Porque a gente vai ver que um pouquinho para frente do capítulo, até no início do capítulo 7, Estevão foi perseguido, né, caluniado, e ele foi preso e depois apedrejado até a morte por ministrar a palavra. Então, olha só, os discípulos escolheram 7 para que pudesse auxiliar, né, na entrega dos alimentos, aqueles que não tinham e para as viúvas que não tinham de onde tirar, paz, gente. E daí, o que aconteceu com Estevão? Ele não se limitou a fazer aquilo que propuseram para ele. Por quê? Estevão, ele quis fazer mais. Ele quis se doar mais à causa de Cristo. Então, Estevão foi escolhido, né, entre os 7 para distribuir, para fazer aquela parte da assistência social. Mas Estevão, ele tinha mais para dar do que assistência social,
que era uma coisa muito importante, e é por isso que foi escolhido as pessoas, porque eles estavam começando a ficar desassistidos e isso não podia acontecer. Mas Estevão não se limitou a fazer uma coisa só. Estevão fazia a parte que lhe cabia na assistência social, mas Estevão também pregava, ministrava e anunciava o evangelho de Jesus. Então, porque eu toquei no assunto do efeito dominó? Eu e você podemos ser uma pecinha desse dominó nessa imensidão do jogo chamado efeito dominó, né? Mas quando Deus olha dos altos céus, ele não enxerga apenas a Yara, ele não enxerga apenas o Márcio, a Márcia, aqueles que estão me assistindo, que vão me assistir depois. Ele não enxerga só você e só eu individualmente, ele enxerga individualmente. Mas ele também enxerga no coletivo. Ele vê que nós formamos uma grande figura. Que figura é essa? A igreja, a sua igreja. Então, olha só, cada pecinha somos nós, cada peça do dominó. E nós estamos, o que a gente está fazendo? Nós estamos nos alinhando. Conforme nós vamos convivendo um com os outros, nós vamos nos alinhando para ficar aquela perfeição para quando Cristo vier nos buscar, né? Então, o efeito dominó, ele é uma pecinha do lado da outra, em perfeita harmonia. E quando todas estão juntas, formam uma grande figura. E também o efeito dominó, ele só funciona porque a grande graça dessa brincadeira, né, desse jogo, é o fato dos dominós um derrubar o outro. Mas para um derrubar o outro, para um tocar no outro, para um influenciar o outro, eles precisam estar em harmonia, né? Até usa essa palavra, o afeto, né? Para eu afetar você, né, positivamente, nós precisamos estar alinhados. Então, esse grande efeito dominó que vai acontecer desse alinhamento, ele acontece pecinha por pecinha. Então, não pense que você é uma pecinha insignificante, uma pecinha irrelevante. Por quê? Pensa bem, está vindo o efeito dominó, está derrubando um afetando o outro, um afetando o outro. De repente, chega numa peça que ela está fora. O que acontece com aquela peça se ela estiver fora? Ela compromete todas as outras que estão atrás dela. Então, olha só, que grande responsabilidade é a nossa. Nós somos essa pecinha, muito importante, aparentemente insignificante, aparentemente irrelevante, mas totalmente importante, totalmente relevante, indispensável no reino, ok? Então, todas as peças venham vindo, caindo, até chegar em mim. Chegou em mim e eu estou desalinhada. Eu estando desalinhada, eu não só me comprometo, como eu comprometo aqueles que estão atrás de mim. Então, Estevão, ele foi uma pecinha, né? Como os outros 6 também, mas hoje vamos tratar sobre Estevão. Ele foi essa pecinha que fez toda a diferença. Mas ele começou como? Ele começou no anonimato, praticamente, ok? Então, ele falava grego, muitos estudiosos levantam várias possibilidades dele ser grego, até por causa do nome, né? O nome grego, que era Stefanos, se eu não me engano. Então, várias coisas, mas assim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele falava grego e que eles precisavam de uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria, cheia de graça de Deus, disposta a trabalhar, né? Disposta a se dedicar, ok?
Então, os judeus de origem hebraica que falavam hebraico e os judeus de origem, os helenistas que falavam grego, estavam entrando em briga, em discussões. Por quê? Porque as viúvas daqueles que falavam grego estavam ficando em desvantagem em relação às outras, talvez até por causa do idioma. Então, daí foi levantado um grande homem entre os outros 6 para cuidar da parte da assistência social. Ok? Mas daí Estevão, como nós bem sabemos, ele foi apedrejado. Por quê? Por caluniadores, né? Levantar calúnia, e ele não negou a pregação dele, ele não negou a Cristo. Então ele poderia ter ficado muito bem quietinho no canto dele, mas ele resolveu anunciar o evangelho e ele pagou com a sua própria vida. Ok? E daí nós sabemos da história que Paulo, né, na época Saulo, foi convertido através da morte de Estevão. E eu também quero falar sobre isso, por quê? Porque olha só que grande homem foi Paulo. Ele era, quando Saulo era um defensor da lei, assim, sabe, daqueles mais zelosos, mais religiosos, mais dedicados. Então, quando Saulo, Deus vem, né, e Jesus se apresenta para ele, Jesus aparece para ele, fala com ele, e ele fica cego, e ele volta, e Deus, o Senhor muda o nome dele para Paulo. Ele torna-se também um grande entusiasta do evangelho, como ele era da lei, como ele era do judaísmo. E olha que grande homem se tornou, né? Mas quem plantou essa semente? Estevão, né? João 12:24 vai dizer que se o grão de trigo, né, não cair na terra e não morrer, permanecerá sozinho ou permanecerá só, né? Mas se ele morrer, produzirá muito fruto. Então, olha só, Estevão, ele também pode ser considerado esse trigo que foi lançado na terra e morto, gerando então esse fruto. Romanos 14:9 vai dizer: por este motivo que Cristo morreu e voltou a viver. Então, ele morreu e voltou a viver para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Essa palavra, quando eu parei para pensar nela, em questão de tanto de vivos quanto de mortos, o que eu pensei? Senhor dos mortos, né? Então, eu meditando na palavra, estudando, lendo e orando, eu pensei nisso, né? Veio do meu coração. Ele é Senhor de vivos e mortos. Por quê? Se ele dizer para aquele que está morto, levante-se agora, volte a viver. Como ele disse para Lázaro, saia para fora, o morto obedece. Então, ele é Senhor de vivos e de mortos. Ele é Senhor dos mortos, ou seja, ele ordena e até aquele que já está morto lhe obedece. Muitas vezes nós somos pior do que um morto, né? Porque Jesus chamou Lázaro e Lázaro, estando morto, ouviu a voz de Jesus e obedeceu. Olha que interessante, né? Mesmo inconscientemente, mas a vida, né, voltou para Lázaro. Então, quando Jesus chamou Lázaro, a morte foi embora. Olha só que coisa linda. A morte foi vencida mais uma vez e então Lázaro reviveu. Então, ele é Senhor de vivos e Senhor de mortos, porque ao dizer Lázaro, saia para fora, morto, levanta, nós sabemos do filho, né, da viúva lá de Naim também, que Jesus ressuscitou. Então ele disse, olha, levanta, menino. Aquela menina que já havia falecido, e Jesus fala, ela não morreu, ela apenas dorme. Então, por quê? Porque ele é Senhor de vivos e de mortos. A morte não tem poder diante de uma palavra de Jesus. Estevão não se limitou, então, a servir e proclamou o evangelho. E por isso ele pagou com a própria vida.
lembre-se que eu e você somos essa pecinha nesse jogo do dominó, né, do efeito dominó. Nós somos imprescindíveis para que o jogo, para que aquele objetivo seja alcançado. Então, primeira coisa, nós somos peça importante no reino de Deus. Nós somos peça importante neste mundo para que quando Deus olhe do céu, ele veja a sua igreja em harmonia, como aquelas peças de dominó estão colocadas uma do lado da outra em perfeita harmonia, para que uma afete a outra. Segundo, eu preciso cumprir a minha parte para que o objetivo seja alcançado. Lembra que eu comentei? Se eu ficar parada como uma peça de dominó parada, a peça que está na minha frente bater em mim e eu continuar parada, eu não apenas vou me prejudicar, vou deixar de cumprir com o meu propósito, como também posso atrapalhar outros, né, a cumprirem o seu propósito. Posso travar. Então, que nós não sejamos essa peça travada no meio dessas peças que estão caindo, cumprindo com seus objetivos, né? Ainda no capítulo 7, em algum dos versículos, Estevão, né, na defesa de Estevão, na verdade, Estevão não se defende, quando ele é acusado, Estevão, ele continua pregando, então por isso ele é apedrejado, ele cita, olha, vocês, lá no finalzinho se eu não me engano, do 7, lá no finalzinho, ele vai dizer, olha, vocês têm um coração obstinado, então que nós não sejamos essa peça de dominó obstinada, porque nada, Cristo fala com a gente, o Espírito Santo ministra no nosso coração e a gente continua ali, duro, né, irredutível, sem querer ser afetado. Não, nós não podemos, nós precisamos ser maleáveis, estar sensíveis, para que quando essa peça da minha frente bater em mim, eu possa também afetar o que está atrás de mim e não ficar ali irredutível, ok? Então, olha só. Paz, tia. Minha tia tá aí. Gatona, minha tia Maria chegou. Então, olha só. Ele diz que eles tinham um coração obstinado. No verso 51, 7:51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Então, olha só, as peças de dominó vêm caindo, uma a uma, cumprindo com seus objetivos. De repente, para em mim, porque eu estou obstinada de coração e de ouvidos, eu estou rebelde, então eu fico ali, me rebelando. Só que o problema de eu me rebelar, o problema de eu não estar sensível à voz do Espírito Santo, é que além de eu não receber, além de eu não alcançar o meu alvo, eu ainda posso prejudicar outros. Então eu preciso pensar nisso. Se nós pensarmos em questão do corpo, de nós todos sermos um organismo vivo, em que cada parte do corpo cumpre com seu objetivo, para que o corpo funcione perfeitamente, é a mesma coisa, obviamente. Ok? Então, nós somos peças indispensáveis, cada um de nós temos um propósito, e se nós não cumprirmos, nós além de nos prejudicarmos, vamos prejudicar a outros, ok? Então, quando Deus olha dos céus, ele não vê apenas uma pecinha, ele vê todo o conjunto, que é a figura da sua igreja, da sua noiva, trabalhando harmoniosamente. Amém? Então, Atos 6 e 7 vai dizer sobre a escolha de Estevão, muito rápido, a escolha de Estevão dos 7 para ajudar na alimentação dos pobres e das viúvas, as ministrações, o anúncio do evangelho através de Estevão, a acusação caluniosa de Estevão, as perseguições, e daí sim a sua condenação, a sua acusação, a sua condenação e o apedrejamento. Mas lembre-se, quando Estevão tomba, né,
por amor à palavra, por amor a Jesus, Paulo se levanta. Quando Estevão morre, né, inicia-se ali a conversão de Saulo, que foi um grande homem de Deus que nós conhecemos como Paulo. Então você é pecinha imprescindível. Esteja sensível à voz do Espírito. Não seja rebelde, não seja obstinado, ok? Não estejam com seus ouvidos e o seu coração tampados para ouvir o Evangelho. Por quê? E permita-se ser transformado, porque nós precisamos, ok? Porque o efeito dominó, ele depende disso, depende de todas as peças cumprirem com o seu objetivo. Vamos orar? Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, cremos que o teu Espírito Santo falou aos nossos corações, somos peças únicas, importantes, imprescindíveis para cumprir com a tua vontade, para que o teu reino seja estabelecido, que nós possamos cumprir com o nosso propósito, que nós não venhamos, Senhor, a atrapalhar também os nossos irmãos a cumprirem com os seus propósitos, que nós possamos somar, que nós possamos ajudar. E Pai, nos transforma a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Obrigada pela presença. Quinta-feira, às 8 horas, estamos online. Domingo, 9h30, online e também presencial. Tem sido bênçãos os cultos de domingo, presencial. É gostoso a gente se reunir presencialmente. Paz, pastor. Deus abençoe vocês. E até terça-feira que vem, se Deus quiser. Lembre-se, você é peça fundamental. Permita-se ser transformado, cumpra com seu propósito, para que você também possa ajudar outras pessoas a cumprir os seus propósitos. Deus abençoe.